Eu projeto um jogo diferente para o Vila, sabe, em relação ao que o Vila fez até agora, contra o Paysandu, contra o Goiás. Eu falo diferente taticamente. Imagino que o Vila e o Paulo Turra vai ter que mostrar um outro lado, que é a capacidade de propor jogo, que é a capacidade de enfrentar um time que está lá atrás esperando, e a capacidade também para jogar com linhas mais altas, né? Porque uma coisa é quando você joga com as linhas bem baixas, próximo do seu gol, outras coisas é quando você precisa jogar dentro do campo adversário. São jogos diferentes, né? São posturas diferentes. Então, vamos ver aí como como vai ser essa postura do Vila. Primeiro, Aurélio, você acredita num jogo como esse que eu estou descrevendo, ou você acha que essa necessidade que o Botafogo tem de sair da zona do rebaixamento, tem de vencer os jogos dentro de casa, pode mais uma vez ofertar ao Paulo Turra a oportunidade de manter o mesmo padrão tático que ele apresentou nos 2 jogos em que comandou a equipe do Vila? Olha, conhecendo o técnico do Botafogo, que é o Alan Al, que é um técnico que tem por estilo de jogo o jogo reativo e fez uma campanha espetacular com o Vila de recuperação, jogando muito nessa estratégia, eu acredito que se o Vila for também na mesma proposta, vai ser um jogo muito feio. E aí também tem que entrar o trabalho do Paulo Turra na questão da variação de trabalho. Como ele mesmo disse, ele se prepara jogo a jogo. Então, se ele se prepara jogo a jogo, ele tem que entender que o Botafogo de São Paulo ele não vai vir para cima do Vila. Não é a estratégia do time. O time do Botafogo de São Paulo não tem as peças que possam apresentar essa qualidade de criação de jogada, de pressão, e de buscar o jogo. Então, provavelmente, o Botafogo vai entregar a bola para a gente e o Vila vai ter que variar esse estilo de jogo. Junto a isso, conta também que o Vila não vai ter nem o Parede nem o Todinho, que foram os titulares da última partida. Vai contar com o retorno do Bruno Xavier e ter outras peças disponíveis, mas além desse desafio, que é mudar a postura e ser um time mais propositivo, mais ativo, ele ainda vai ter que sentir a falta desses atletas que não vão estar disponíveis. E para você, Gader, né, que modelo de jogo a gente pode esperar nesse jogo lá em Ribeirão Preto, e principalmente o Vila está pronto para essa mudança de postura dentro de campo, para essa ideia de um jogo mais propositivo, de um jogo dentro do campo adversário? Olha, tem uma questão específica que me deixa um pouco positivo com relação a isso, sabe? Acreditando que o Vila até pode realmente ter essa possibilidade. Primeiro, com as saídas dos 2 jogadores que foram suspensos ali, né? Principalmente o Guilherme Parede, é bem possível que ele inicie o jogo com outro jogador de velocidade, jogador com mais intensidade ofensiva, como por exemplo o Pajé ou o Bruno Xavier. E nesse quesito seria mais interessante para você furar a defesa mais fechada do Botafogo, que é como o próprio Aurélio falou muito bem, o Alan Al sabe trabalhar com linhas defensivas mais recuadas. Então a tendência é que o Botafogo faça isso mesmo jogando em casa. Afinal, o time vem em um momento pior e precisa ser mais reativo do que propositivo, visto que tem dificuldades para criar jogadas. Então a tendência é que ele fique mesmo mais fechado, mais recluso, esperando o adversário e aproveitar as oportunidades que tiver, né, quando o Vila subir suas linhas. Mas o Vila tem uma peça que acho que vai ser fundamental para esse jogo e que vem fazendo a diferença nos últimos 2 jogos, que é o João Vieira. Ele, como segundo volante, ele, como jogador que aparece de surpresa próximo da área, pode ser o diferencial para o Vila nesse jogo, assim como ele vem sendo nos últimos 2. Por quê? Quando você tem 2 linhas mais recuadas, como eu acredito que o Botafogo vai jogar, você se fecha muito e foca muito na marcação dos jogadores ofensivos, como por exemplo os pontas, o centroavante e o meia. E geralmente você deixa mais espaços para quem vem de trás, como um primeiro ou segundo volante que aparece para finalizar de fora da área ou aparece como elemento surpresa dentro da área. Como o João Vieira foi voltado para essa posição desde que o Paulo Turra chegou, acredito que será fundamental que seja bem treinado pelo Vila até chegar a esse jogo, o avanço do João Vieira no meio dessas linhas defensivas, porque ele pode ser o jogador que consiga pegar uma sobra de bola, consiga pegar uma bola cruzada que acaba pipocando ali dentro da área, ou uma bola que possa ficar ali perto para ele finalizar de fora. Pode ser um diferencial, mas também espero que ele entre com jogadores que consigam furar essas linhas com um drible ou uma jogada individual,
como é a questão do Bruno Xavier ou o Gustavo Pajé. Ou quem sabe os dois, né? Antigamente, né, você pegava ali anos 90, um time, se ele fosse um pouquinho melhor que o outro, e ele queria por tudo ter o controle do jogo e da bola, sabe? Era uma vocação do futebol brasileiro. Hoje, o time, assim, ó, vamos supor, ele suporta até o último minuto a posição de não precisar fazer isso, sabe? Assim, ele aguenta até o último minuto a possibilidade, não, tanto que chega jogos, que eu observo alguns jogos, principalmente na Série B, tem muitos desses jogos, que ninguém quer a bola, ninguém quer a bola. O mandante não quer a bola, o visitante não quer a bola, quase assim, que se o juiz quiser pegar a bola e levar para ele pode levar, que ninguém vai sentir falta, sabe? Porque nós temos uma escola muito forte ainda aqui, que são dos treinadores retranqueiros, né? A produção de treinadores brasileiros da década passada, da primeira década do século XXI, né, ali os anos 2000, ela é uma escola altamente retranqueira. Nós produzimos retranqueiros em séries, sabe? Assim, era produção em massa de retranqueiro. Era o jogo do momento. Tanto que quando começa a surgir um treinador ou outro um pouco mais ofensivo, eles foram quase hostilizados. Então, eu lembro quando o Sampaoli chegou aqui, de doido para cima, nós chamamos ele de tudo. Tá? Porque ele era um cara que jogava para cima, que tomava gol. Imagina o meu time tomar gols, né? Então, assim, essa escola ela ainda é muito presente aqui. Agora eu estou vendo uma certa reviravolta, alguns times que gostam da bola, inclusive alguns gostam até demais da bola, arrisca se jogar com goleiro, com lateral, tudo, mas já é um contraponto àquela escola que a gente teve lá atrás. Porque eu penso assim, ó, se o Vila puder escolher, se o Turra puder escolher, vai, Turra, que jeito que você quer que o Botafogo jogue? Eu quero que o Botafogo venha para cima de mim. Eu penso, se ele pudesse escolher, ele escolheria isso. Mas pode ser que o Alan Al queira a mesma coisa. Assim, eu jogo dentro de casa, eu preciso da vitória, mas eu não vou para cima. Meu time é time de zona de rebaixamento, o Vila está brigando pelo G4. Então, assim, eu acho que vai depender muito da postura dos times. Qual deles vai ter essa, entre aspas, ousadia de sair mais? Quem é que precisa mais da vitória? Eu acho que os dois precisam muito. Mas um empate, ele resolve mais para o Botafogo do que para o Vila. Porque o Vila tem uma necessidade muito grande de pontuação. O Botafogo não, o Botafogo tem que dar conta pontuar de vez em quando para ele sair da zona do rebaixamento. O Vila não, tem que ter uma pontuação. O Vila está com 33 pontos agora, ele precisa de 10 vitórias para ele subir, pelo menos. Faltam 16 jogos, então o Vila tem uma necessidade maior de vitória. Pode ser que isso faça com que o Vila busque um pouco mais o jogo, pelo menos na minha visão, né? Mas e você, Ana? Você pensa que o Vila vai partir para cima do Botafogo? O Vila vai esperar o Botafogo? Ou o Vila vai assim, se o Botafogo vier para cima de mim, eu agrado, não tiver jeito, né? Aí eu vou atrás. Então, Gerli, tava até pensando aqui, sabe por que eu acho que a gente tem esse medo de treinadores ofensivos? Por culpa quase do Paulo Turra, mas do seu mestre, Filipão, que foi campeão em 2002 com aquele time do Brasil. Enfim, foi a escola, né, Scolari acabou pegando nos brasileiros. E isso me dá enfim, enquanto você falava, as vozes aqui, né, da cabeça que a gente vai pensando foram intrusivas. Sobre como que o Vila e o Botafogo, quem vai querer mais? Obviamente, eu vejo o time do Vila mais qualificado para isso. Poder desempenhar um papel de mais ataque. O Paulo Turra prometeu muito pensar jogo a jogo. E que teria repertório para pensar jogo a jogo. Eu espero, não a minha esperança, mas eu acredito que ele vai mudar a sua forma de atuar, que ele vai colocar o time diferente. Em questão de posicionamento mesmo, não os nomes que já são obrigatórios sair, mas as linhas atacando mais alta, diferente do que foi contra o Goiás,
subir um pouco as linhas, tentar dar um fluxo maior de velocidade, talvez eu pensaria em um Dodô e Jean Mota para dar criatividade ali, não sei. Eu vejo o Turra mexendo na partida. O Alan Al, a gente conhece o Alan Al, aí como o Aurélio falou, o Turra, ele é uma surpresa, ele é aquele presente, né? Presente de festa infantil, a gente não sabe o que vem. Pode ser a Barbie cara, ou pode ser a Barbie de R$2. O Alan Al, a gente já conhece ele. Ele não vai fazer diferente. Vai retrancar o Botafogo ali, seja o que Deus quiser, vai por uma bola. Então, e ele é a Barbie cara ou a Barbie de R$2? O Alan Al, pior que eu gosto dele, Gerli. Ele é a Barbie intermediária, é a Polly. Ele é a Suzy. Eu gosto dele. Ele menino, velho. Porque ele pegou um time muito ruim, coitado. Eu não entendo o que ele tá fazendo lá ainda. Porque, inclusive, eu sei que ele teve propostas. O Alan Al tá sendo muito honesto no sentido de, não, eu tenho um contrato, eu vou cumprir o meu contrato. Mas, enfim, finalizando aqui a analogia à Barbie, até já finalizei, né? O Turra é a surpresa. Mas eu acho que da surpresa ele mexe nesse time. A Ana me fez lembrar de uma piada antiga, tem aquelas coisas que ficam na cabeça da gente, né, do Cacete e Planeta. O Zagallo, ele era tido como um treinador muito retranqueiro ali nos anos 90. Ou vou olhar para o Zagallo, assim, ele era muito retranqueiro. E o Cacete e Planeta era assim, era um nível hard, né, de zoeira. Saudade. E aí, o Zagallo, mostrando o Zagallo estava assumindo Vitória da Bahia, sabe? Zagallo anunciado como novo treinador do Vitória, no filme, né? Aí o Zagallo chegaram e falaram assim, para começar mesmo, a primeira coisa que nós vamos fazer é mudar o nome desse time. Isso aqui é a partir de agora para chamar empate. Vitória é ousado demais, expõe demais o time, cria uma demanda muito grande, esse time a partir de agora para chamar empate. Então, assim, era esse nível, assim, das piadas, né? A Ana me lembrou isso, assim, quando ela foi falando dessa questão do Filipão, né, do jogo, da seleção, e isso é porque a Ana não viu de 94, se ela achou que a de 98 era retrancada, é porque ela não viu de 94, o Carlos Alberto Parreira, grande Carlos Alberto Parreira, e olha que ele tinha muito talento naquele time, ele foi o primeiro treinador da seleção brasileira que jogou sem meia, né, aqui, um treinador brasileiro jogar sem um meia naquela época, sem um 10 clássico, era a mesma coisa de bater na cara do brasileiro, e ele acabou fazendo isso. Mas boas lembranças, né? Lembrei aqui do Cacete Planeta e lembrei do Zagallo, 2 finados, né? Que me alegraram muito naquela época.